Pronto, acho que a gente tem que começar na hora, né? Todo mundo tá vendo aí? Sim, dá para ver. Vocês estão vendo aí no formato aí de apresentação? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos começar aqui nossa aula sobre diarreia, principalmente diarreia crônica, tá certo? Essa aula, ela já faz parte desse módulo aí, já faz algum tempo, certo? Então, eu vou adaptando ao longo dos anos, tá? Bom, a primeira coisa que é importante vocês lembrarem é o que é ritmo intestinal normal, né? A informação mais importante disso daqui é que o normal é o normal de cada pessoa, né? Então, existem pessoas que têm um determinado ritmo e a mudança do ritmo de cada indivíduo é o que faz com que a gente fique alerta para a possibilidade de mudança de ritmo intestinal. Mas o que é considerado o mais próximo do normal? Uma frequência de evacuação entre 3 vezes por semana até 3 vezes ao dia, né? Desde que a gente tenha aí uma consistência mais pastosa, né? Uma consistência que seja formada com esse bolo fecal mais sólido. A formação desse bolo fecal, ele se dá principalmente por água, né? E nós temos aí uma massa bacteriana e fibra vindo dos alimentos que também compõem essa massa aí fecal. Muito dessa consistência se dá por conta da capacidade do intestino grosso, né, do cólon, de reter líquido. Um peso fecal normal, por evacuação, obviamente, médio, para adultos e crianças maiores, é em torno de 200 gramas. Bom, e daí como é que nós definimos diarreia, né? A diarreia seria uma alteração da frequência e ou do volume e ou da consistência. Então, nós podemos ter um indivíduo que ele tem um ritmo de uma vez ao dia e ele passa a ter um ritmo de 3, 4 vezes ao dia, sem necessariamente mudar volume ou consistência. Isso daí também é diarreia. Ele não mudou a frequência, mas tem um aumento de volume e redução da consistência. É diarreia. Então, é o aumento da frequência e ou volume e ou redução da consistência. Então, as diarreias, elas podem ser confundidas muitas vezes com incontinência fecal. E esse é um diagnóstico diferencial bem importante nos adultos, porque incontinência fecal, você não vai ter essa alteração normalmente, de frequência, volume e consistência, a gente vai ter lá uma dificuldade de controle do esfíncter anal. Então, todas as vezes que for plausível, né, que for interessante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente em pacientes idosos, ou que fizeram cirurgia, ou que têm alterações neurológicas, ou quaisquer outras situações, a gente não pode confundir incontinência fecal com diarreia. E aí nós temos classificações, né? A classificação da diarreia, ela pode ser conforme a duração, localização e a fisiopatologia ou mecanismo. A diarreia ela pode ser aguda, quando ela dura até 2 semanas. Ela pode ser persistente, quando ela dura entre 2 e 4 semanas. E ela pode ser crônica, quando ela dura mais do que 4 semanas. Muitas vezes, essa diarreia persistente, ela é uma diarreia crônica no caminho aí do nosso diagnóstico, né? Então, a gente tem aí algumas situações que a gente vai precisar de alguma investigação, principalmente da história, para poder definir. Mas, relação ao tempo, é isso aí que a gente vai classificar. A localização. Todas as vezes que eu tenho uma característica de uma diarreia que é mais
é alta, habitualmente eu estou falando de uma diarreia que está lá mais com a sua etiologia, sua origem no intestino delgado. A baixa, mais no intestino grosso ou no cólon, certo? Dificilmente nós vamos ter uma diarreia exclusivamente alta ou baixa. Ela pode ser predominantemente com características mais de alta ou de baixa. Habitualmente, a gente vai ter um envolvimento de todo o intestino, as características elas podem se misturar, mas ela vai predominar mais para alta ou baixa. E mecanismos nós temos diversos também. Pode ser secretória, osmótica, má absortiva, inflamatória, alteração de motilidade, ou temos aqueles indivíduos também que têm as diarreias fictícias, né, que podem induzir a diarreia. E aí também, mais uma vez, a gente tem uma tendência a falar de um mecanismo que pode ser o mais importante naquele tipo de diagnóstico, mas nós temos um envolvimento de mais de um mecanismo na maioria das diarreias. Mas a depender da etiologia, da forma que nós abordamos ou suspeitamos, pode acontecer um mecanismo que seja mais preponderante. Bom, falando rapidamente aqui sobre a diarreia aguda, ela normalmente vai ter uma característica mais infecciosa, né? Cerca de 90%. E desses 90%, a maioria são diarreias virais autolimitadas, né? Que em torno de 48, 72 horas, no máximo, ela vai resolver. Não levam, na maioria das vezes, a necessidade de nenhuma intervenção maior, né? Quando nós temos alguns quadros que são mais significativos, como agora a gente está tendo aí um surto de rotavírus, aí normalmente tem náusea, vômito, desidratação, são os indivíduos que vão muito mais aí à emergência, principalmente à pediatria. E outras causas, né, que nós podemos ter aí bactérias, né, podemos ter intoxicações alimentares, mas que na maioria das vezes tem bactérias, como a Escherichia coli enterotoxigênica associada, né? Elas são muito importantes. E os parasitos eu coloquei aqui embaixo, mas no nosso meio eles são responsáveis por diarreias agudas, persistentes e crônicas, né? Especialmente pelas condições sanitárias da nossa população. E também a gente tem sempre que lembrar dos indivíduos imunossupressos, né, que podem ter aí as infecções por oportunistas que podem transitar aí entre todas essas classificações, principalmente as persistentes e crônicas. Mas a gente vai focar um pouco mais na diarreia crônica, que é aquela que dura mais de 4 semanas, porque é uma diarreia que ela não atinge a maioria da população, mas quando acontece, ela precisa de uma investigação e de intervenção. E a gente consegue chegar ao diagnóstico etiológico na maioria dos casos. A gente pode falar aqui que 90% dos diagnósticos etiológicos eles podem ser identificados. A maioria não tem causa infecciosa, certo? E a gente pode identificar aí esse mecanismo fisiopatológico com a investigação feita com bastante acurácia. O que não pode acontecer é o indivíduo ficar aí circulando, né, principalmente entre vários médicos, né, vários clínicos, vários gastroenterologistas, várias pessoas, sem o diagnóstico, sem a investigação adequada. E quando a gente chega ao diagnóstico, esse indivíduo já está com desnutrição crônica, já está com sinais de gravidade, a gente perde aí um tempo precioso para recuperar o paciente. Bom, nos países desenvolvidos ou não, né, a gente tem etiologias que chamam mais atenção. No nosso país, por exemplo,
a maioria das etiologias vão ser não infecciosas, mas dadas as condições sanitárias, a gente sempre considera a possibilidade infecciosa no diagnóstico diferencial, como parasitas e tuberculose, certo? Então, diarreia crônica no Brasil, na África, na Índia, ela sempre vai ter no seu diagnóstico diferencial parasitos e tuberculose, né, quando for pertinente, obviamente, por conta das condições sanitárias. Mas as etiologias mais preponderantes, elas não são infecciosas. E aí a gente tem intestino irritável, doença inflamatória intestinal, os quadros infecciosos, né? Obviamente, aqui está até em amarelo para chamar a atenção, que nos indivíduos que têm algum grau de imunossupressão, como os indivíduos com AIDS, aqueles que usam algum tipo de imunossupressor para não ter rejeição, para doenças autoimunes, esses daí podem ter algumas infecções crônicas daqueles oportunistas, né? Mas a gente tem aí efeitos colaterais de medicação, iatrogenia, né? Insuficiências enzimáticas, né? Então, existe aí uma série de outras coisas a serem pensadas além dos quadros infecciosos. Mas aí como é que eu abordo o paciente? Qualquer um pode receber esses pacientes. Ele não vai ser inicialmente do gastroenterologista, ele é um paciente inicialmente do clínico, né? De qualquer clínico. E diarreia, especialmente diarreia crônica, é a situação que o exame físico, e especialmente a anamnese, eles vão ser o pulo do gato da nossa história, né, do nosso diagnóstico. Então, a gente precisa ter pontos, né, para poder investigar esse paciente, né, para avaliar o nosso passo a passo aqui do interrogatório sistemático e de todos os pontos que a gente precisa avaliar na história, exame físico, sem perder nenhum detalhe, né? Então, a gente sempre tem que abordar início e duração, o número de evacuações, quantidade de fezes, os aspectos do abdominal, febre, emagrecimento, né? Outras doenças associadas. A gente vai passear por isso aqui e lembrando que é importante, né, a gente checar as fezes do indivíduo sempre que possível, né? Hoje a gente tem foto, né, e aí facilita bastante, né? A gente acaba pedindo para o paciente registrar ali a forma das fezes, e aí facilita muitas vezes a avaliação, especialmente se não for ali presencial dentro da enfermaria do hospital. Então, a gente tem sempre que checar consistência, cor, presença de gordura, resto alimentar, né? Se tem algum odor característico, não é dizer, as fezes não cheiram bem, nenhuma vai cheirar bem, pessoal. Então, não é isso, certo? É se tem algum cheiro característico de alguma coisa, como melena, por exemplo, né? Que a gente percebe o cheiro de sangue, né? Presença de muco, de pus, né? E sangue, como eu falei. Bom, o que é que a gente não pode esquecer na anamnese? Se o sintoma começou gradualmente, ele era mais leve, de repente foi piorando, ou se a diarreia, o paciente estava ótimo e de repente ele se instalou. Se a duração, como eu falei na classificação, se é crônica, se ela, quanto tempo exatamente aquilo ali se iniciou, porque a gente pode perder essa informação, né? É um padrão mais de alta ou baixa, o ritmo prévio comparando com o atual. As características a gente tem que olhar. Muitas vezes a descrição do paciente não vai ser o suficiente. Se o paciente está internado, peça para a enfermagem fazer essa descrição para vocês, ajuda. A diarreia acorda o paciente na madrugada, isso faz diferença? Faz. Porque normalmente os quadros funcionais, como intestino irritável, uma das características é que a diarreia não acorda o paciente à noite. Mas se for um quadro inflamatório, não tem esse respeito se o paciente está dormindo ou não. Tem fator de melhora, piora, tem relação com a dieta.
Será que tem alguma coisa específica que esse paciente coma que melhore? Alivia com jejum? A questão de aliviar com jejum são as diarreias osmóticas, como os intolerantes à lactose. Ele para de ingerir lactose, ele não tem diarreia, né? Tem presença de sangue nas fezes? Como? Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho um paciente que me fala que tem fezes normais, certo? Consistência normal, ritmo normal, pode ser até um incontinente, e lá no final ele tem gotas de sangue no papel, sangue vivo, né? Isso pode ser uma patologia orificial, pode ser uma doença hemorroidária, pode ser uma fissura anal, mas esse paciente, eu tenho um outro que me diz que tem fezes líquidas, diarreicas, misturadas com sangue, né? Misturadas com sangue muco. Eu não tenho dúvida que isso daí é uma diarreia inflamatória. A característica é essa, certo? Agora, a causa eu vou ter que investigar. Eu tenho um paciente que pode ter franco sangramento vivo, enterorragia, né? Aí eu já nem vou partir mais para a suspeita de diarreia. Já vou pensar em doença diverticular, sangrando, vou pensar em outras situações aí que podem levar ao sangramento, né? Sintomas associados, tem febre. Como é que é essa febre, né? Tem algum horário preferencial? O paciente perdeu peso, quanto que ele perdeu em quanto tempo? Por que que isso é importante? Se esse paciente perde 10% do seu peso em 3 meses, né, ou menos, esse paciente aí, ele pode já ser um desnutrido grave. Ah, mas meu paciente é obeso tipo 3, perdeu aí 10% do peso. Olha, mesmo que ele continue obeso, certo? Ele pode ser um sarcopênico grave desnutrido. Essa perda de peso que é espontânea, ela conta e conta muito, até para a suspeita mudar. Será que é uma má absorção? Será que é um câncer de intestino, né? Dor abdominal. Explore a dor. Como é que é essa dor abdominal? É uma dor tipo cólica? Tem forte intensidade, né? É só um dolorimento, um desconforto? É um quadro que iniciou abruptamente? Tem distensão de gases? Será que esse paciente está com abdômen agudo, tem uma semioclusão intestinal, né? Tem uma estenose aí, é uma doença de Crohn que complicou? Então, é muito importante a gente ter aí essa dor abdominal com as suas características bem detalhadas nesse caso, né? E outra, aprender a reconhecer as manifestações extraintestinais e síndromes clínicas. Por quê? Porque a diarreia, ela pode ser apenas um sinal de um quadro que não tem nada a ver, né, com o intestino como causa principal. E a gente vai ter uns exemplos aí. Bom, quando o paciente ele tem muita dificuldade de dizer como é que as fezes estão, a gente normalmente abre essa escala de Bristol, certo? Isso daí você chega lá no Google, coloca a escala de Bristol nas imagens e ele te dá aí esse painel de formas, né? O normal é ter esse Bristol tipo 3 ou 4, certo? Que é essa forma aqui em salsicha, com fissuras, tal, ou então essa forma aqui mais fina, mais suave. Mas se o indivíduo começa a ter fezes mais líquidas, em pedaços fragmentados, né? Pedaços líquida com grumos, ou completamente líquido, isso daqui é diarreia. Como para frente aqui já é uma tendência mais, né, ao obstipante. Às vezes ajuda. Bom, diarreia alta e baixa. A alta, como eu falei, ela fala mais do intestino delgado. Normalmente ela tem grande volume, né? Tem muito mais líquido e tem uma frequência menor. Não tem dor, né? Tipo cólica como uma característica e normalmente a gente associa aí com os quadros de má absorção, como gotículas de gordura, né? Resto alimentar. Normalmente não tem um padrão de inflamação, como pus e sangue, e tem muito mais quadro de alteração constitucional, tem muito mais emagrecimento, anemia, deficiência vitamínica, porque é exatamente aí no local da absorção principal.
A baixa já é mais no intestino grosso, no cólon. Então, a gente já tem ali as austrações, já temos os movimentos mais importantes de peristalse, a gente já tem a absorção mais importante de água. Então, eu vou ter pequeno volume, porque a água já tem ali uma maior absorção, e eu tenho uma maior frequência pelo estímulo da peristalse. E você pode ter a urgência de defecação. Lembra que a gente tem lá o esfíncter anal, né? Esse movimento de urgência é aquele movimento explosivo, né, de não conseguir segurar. A dor abdominal tipo cólica também tem a ver aí com esse movimento mais da peristalse. O tenesmo, né? O tenesmo é aquela dor tipo cólica importante, principalmente lá no esfíncter, não é bem cólica, né? Mas aquela dor tipo contração lá do esfíncter anal, nem sempre com conteúdo fecal. E especialmente aí a gente vai ter muco, pus e sangue, que é a inflamação da mucosa do colo. Bom, o que a gente ainda precisa pesquisar, certo? Procedência do paciente, será que ele vem de algum lugar que é endêmico para algum tipo de patologia? A qualidade da água, né? Uso de drogas que podem causar diarreia, de medicamentos, as iatrogenias, as nossas iatrogenias. Por exemplo, o paciente está no hospital e por exemplo, eu faço lá um laxante osmótico nesse paciente para poder melhorar encefalopatia hepática. Eu uso lactuluna. Eu vou induzir uma diarreia se minha mão pesar demais, né? Eu dou um antibiótico para esse paciente que o efeito colateral é da diarreia. Isso é uma iatrogenia, certo? Então, a causa da diarreia é essa. Eu faço uma dieta via sonda enteral e uma dieta hiperosmolar. Então, esse paciente pode ter diarreia por esse motivo. Tem cirurgias prévias? Será que esse paciente ele teve uma cirurgia de vias biliares e eu tenho aí uma alteração por absorção de sais biliares? Será que ele tem aí um intestino curto, né? E isso daí está atrapalhando, né, o mecanismo aí de absorção e esse daí pode ser uma causa de diarreia? Será que ele tem outras comorbidades que podem estar associadas a causas de diarreia, né? Tratamento recente com antibiótico, transtornos psiquiátricos que façam com que esse indivíduo induza diarreia, né, em si mesmo, e contatos pessoais, principalmente com pessoas doentes, né? E aí a gente está falando de principalmente causas infecciosas, né? Bom, no exame físico, ele é importante, mas eu vou dizer para vocês que, na maioria das vezes, ele alerta muito mais para a gravidade e para afastar um abdômen agudo do que para o diagnóstico em si, certo? Para a etiologia. Mas o paciente que a gente avalia com diarreia, a gente precisa identificar se ele está desidratado, o estado geral desse paciente, né, o status nutricional desse paciente e se a gente tem no abdômen algumas evidências que nos façam ficar mais preocupados, como é um paciente que tem uma semioclusão intestinal, é um paciente que está com ilho paralítico, será que é um paciente que tem uma pancreatite ou uma peritonite que está ali com a alça intestinal parada, né? Será que é um paciente cirúrgico, né? Então, esses sinais que nos levam a alertar e tratar o paciente de uma forma um pouco mais criteriosa e rápida, muitas vezes, o exame físico vai contribuir, certo? E aqui as manifestações extraintestinais que eu estava falando para vocês, que nem sempre a diarreia é o principal. Às vezes ela está lá dando só um sinal de outra coisa. Então, o paciente não é a parte, o paciente é o todo. Ele chegou com diarreia, eu só vou examinar o abdômen? Nunca. Eu vou examinar o paciente inteiro, né? Porque eu não posso perder a oportunidade de um diagnóstico. Então, eu posso ter um paciente com artralgia, com artrite, pode ser doença inflamatória intestinal, mas pode ser uma outra doença, uma colagenose, úlceras orais, genitais, junto com diarreia, né? Pode ser desde
doença de Crohn, mas pode ser uma vasculite de IBC, pode ser doença celíaca, né? Eu posso ter aqui ó, uma dermatite herpetiforme, que é igualzinho um herpes, né? Um herpes zoster, né? Só não obedece o dermátomo. E o nome é herpetiforme porque parece, mas isso daqui é uma manifestação cutânea de doença celíaca, né? Eu posso ter uma linfadenopatia e esse paciente está com diarreia, pode ser desde linfoma, né? Tuberculose, AIDS, mas esse paciente também pode ter doença de Whipple, que é uma doença infecciosa de uma bactéria que fica ali na segunda porção do duodeno. O paciente está lá com hiperpigmentação facial e está com diarreia. Pode ser uma insuficiência adrenal, né? Pioderma gangrenoso, né? Ah, isso daqui é doença inflamatória intestinal. Ah, mas pode ser uma síndrome carcinoide. Então, eu tenho aqui que olhar o paciente como um todo e nunca pensar a diarreia como apenas exclusiva do intestino, né? E aqui eu ainda tenho mais coisas, ó, associadas à diarreia. Se eu tenho diarreia crônica, com flushing é aquele avermelhidão, né, no rosto. Sibilos, sopros cardíacos, hepatomegalia, tumor carcinoide, né? Úlcera oral, episclerite, fístula anal, doença inflamatória intestinal, mas ainda vou botar úlcera oral e genital, vasculite de IBC. Uma massa tiroidiana, exoftalmia, hipertiroidismo. Paciente que tem fator de risco para doença cardiovascular, cardioembólica. Pode ser uma isquemia mesentérica crônica, né? E sempre aí fazer um diagnóstico diferencial com alteração do tônus e contratilidade do esfíncter, tá? Eu estou falando de diarreia, não é de incontinência. E aqui são exemplos muito simples, tá? Tem muito mais coisa. Bom, e aí eu fiz exame físico, fiz a anamnese, né? Colhi toda a história do meu paciente. E como é que eu vou fazer o direcionamento dos exames complementares? Eu vou dizer para vocês que não tem regra, tá? Você precisa classificar muito bem o seu paciente, tem que colher a história e tem que direcionar a sua suspeita, porque você vai ter desde um simples hemograma te ajudando até uma cápsula endoscópica, enteroscopia, certo? Enterotomografias, exames de estudo fecal de todo tipo. Então, não dá para a gente atirar no escuro. Então, o exame complementar, nesse caso, ele literalmente ele é complementar. Então, a gente vai ter que afunilar a nossa suspeita para poder direcionar. Ah, tudo bem, eu quero avaliar a gravidade, porque o meu paciente chegou desnutrido, desidratado, eu quero pedir eletrólitos, função renal, eu quero pedir albumina. Ah, tudo bem, tá certo, não tá errado. Aí é a avaliação geral que você vai pedir. Mas em relação à etiologia, que eu falei que a gente chega em 90% dos casos, não arrisquem no escuro, certo? Porque a chance de gastar dinheiro e não chegar no diagnóstico é muito grande. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre as classificações, certo? A diarreia ela pode ser secretórica, osmótica, má absortiva, motora e inflamatória, certo? Primeira coisa que vocês vão gravar aí é que diarreia inflamatória, ela mistura todos os mecanismos, certo? Todos os mecanismos. E ela pode ser diurna, noturna, e uma característica é que eu tenho uma lesão estrutural lá no cólon, certo? Eu tenho uma alteração inflamatória, eu tenho uma alteração de bioquímica, eu tenho uma solução de continuidade ali naquela mucosa, certo? Então, eu tenho um dano estrutural. Aí vão vários tipos de diarreia, certo? Eu estou falando de infeccioso, neoplásico, estou falando de autoimune, normalmente são essas. Teve febre, teve sangue, não pense duas vezes, certo? Teve muco, é inflamatória.
Bom, mas aí a gente tem as outras causas. Diarreia secretórica, né, que a gente tem aí uma hipersecreção de água e eletrólitos nessas fezes, são as fezes mais volumosas, tem sódio, potássio. Entre o enterócito e a luz intestinal, eu não tenho nenhuma mudança de osmolaridade, não melhora com jejum. A diarreia osmótica, normalmente eu tenho um conteúdo, um soluto hiperosmolar lá na luz intestinal, certo? Então, ele puxa água, né? Então, ele puxa água para a luz intestinal. Então, eu tenho normalmente aí um gap osmolar maior do que 5 milimóis nesse tipo de diarreia. É a diarreia, como eu falei, do indivíduo que tem intolerância de sacarídeo. Melhora com o jejum e com a suspensão, obviamente, do agente causador. E normalmente tem muita distensão de gás, muita flatulência, uma diarreia mais baixa. A diarreia por má absorção, a gente tem lesão normalmente no intestino delgado e várias causas que levam à dificuldade de absorção de alimentos, de nutrientes. E uma das causas aí a gente tem insuficiência pancreática exócrina, né? Eu não tenho amilase, lipase, tem alterações de tripsinogênio e eu vou ter esteatorreia. Eu tenho doença celíaca, por exemplo, que tem uma lesão das vilosidades das criptas de absorção, né? E aí a gente vai ter também uma diarreia má absortiva. A diarreia motora, agora me diga como é que eu vou pensar a maioria dessas diarreias sem ter, por exemplo, um mecanismo motor associado, né? São aquelas que normalmente elas só alteram o trânsito intestinal, né? E reduz o tempo de absorção. Ela pode ser hipermotora e pode ser hipomotora, né? Então, o intestino irritável, por exemplo, é o tipo de diarreia que eu não tenho nenhuma lesão inflamatória, bioquímica, nada disso. Ele só tem um aumento de contratilidade, né? E é uma diarreia que a gente chama de funcional. E chama muito a atenção que o indivíduo não acorda à noite, é só de dia, né? Agora, pode ter paciente com diabetes que tem diarreia motora, mas é por hipocontratilidade, né? Eu tenho uma lesão do plexo mioentérico e o intestino fica parado. Como é que ele vai fazer diarreia desse jeito? Ele vai ter um supercrescimento bacteriano, certo? Que vai induzir diarreia. Então, a gente muitas vezes vai ter mecanismos preponderantes, mas eles vão se associar, certo? E a gente tem aí a fictícia, que são, né, várias. Então, aqui, só alguns exemplos, né? A diarreia aquosa, que pode ser secretórica ou osmótica, a inflamatória, que eu falei para vocês, motora, a má absortiva, que a gente tem várias aqui, e a fictícia. Bom, vou falar aqui algumas etiologias de diarreia. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal, que eu estou falando sem parar? Não, pronto. Então, eu vou seguir, tá? Se quiserem falar alguma coisa, mandar alguma mensagem aí, eu tô vendo aqui. Estão acordados, pelo menos? E eu tô fazendo a Estamos anotação. Olha, vou olhar aqui, viu? Eu bem, vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês falam aí. Diarreia induzida por medicamentos, certo? A gente tem vários mecanismos possíveis, vários. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de diarreia induzida por anti-inflamatório, inibidor de bomba de próton, que é o omeprazol, pantoprazol, né, e todos da classe, antidepressivos, principalmente aqueles que inibem recaptação de serotonina, e a gente chama de colite microscópica, certo? Por exemplo, é uma diarreia crônica que quando você faz a colonoscopia, não tem nada na mucosa, zero. Mas
toda vez que a gente está investigando diarreia crônica, né, se eu precisar de uma colonoscopia, que a maioria das vezes, se eu não der outras, tiver outras suspeitas, é o meu exame principal, eu tenho que biopsiar o intestino inteiro, se a mucosa estiver normal. Exatamente por conta dessa colite microscópica, que pode ser linfocítica ou colagenosa. E a gente só sabe disso na histologia, certo? E aí, quem usa anti-inflamatório, não precisa ser anti-inflamatório contínuo todos os dias, mas quem usa de uma forma um pouco mais regular, por mais de 4 meses, a chance disso acontecer é de quase 5 vezes. Isso daqui é um odds ratio, é chance, certo? Quem usa inibidor de bombas de prótons, 4 vezes. Se usa já há mais de um ano, 5 vezes. Quem usa antidepressivo, normalmente que inibe recaptação de serotonina, a chance é de 2 vezes, certo? E aí a gente tem mais enteropatia associada a inibidores de angiotensina, os BRAS, né? E aí a gente tem uma alteração que confunde muito com doença celíaca, faz um quadro de má absorção super importante, e às vezes o indivíduo fica lá investigando, 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 não sabe o que é. E aí, o que é que ficou faltando? Olhar o que ele estava usando de remédio. E ninguém ia suspeitar do antihipertensivo, né? Que é a olmesartana. E 94% dos indivíduos que usam olmesartana podem fazer essa enteropatia associada a inibidores a essa diarreia, né? Uma diarreia que perde gordura, certo? Dá uma esteatorreia, faz uma má absorção e uma diarreia bem significativa. Vou dizer para vocês que isso não é caso de livro, não, tá? Agora vejam que os outros BRAS, eles podem até causar, mas numa proporção menor. É da olmesartana a culpa aí principal. E a gente tem outras drogas aqui, né? Os antidiabéticos, a carbose faz mais uma diarreia osmótica, né? Orlistat, ele também acaba induzindo a má absorção de gordura, né, dos alimentos, e aí ele induz uma esteatorreia. Quimioterápicos nós temos de todas as formas, e antibióticos a gente tem diarreias aí secretóricas ou diarreias inflamatórias. E hoje vocês já ouviram falar de disbiose, né? Disbiose é o desequilíbrio da nossa flora intestinal, de bactérias que são comensais, né, que fazem parte da flora normal, que pode nos proteger, inclusive, e quando a gente faz uma redução desse nível aí dessas bactérias, a gente aumenta a chance de infecção por bactérias que são patogênicas, né? E hoje a gente sabe, quanto maior a variedade dessa flora intestinal, maior a nossa proteção. Mas quando você tem o uso de qualquer uma dessas substâncias, você vai diminuir a sua proteção e dar espaço para os patógenos, né? Então, não existe diarreia sem disbiose, tá? Então, aqueles testes de disbiose, aquelas coisas, isso daí é tudo um pouco de balela, tá? Porque a gente hoje dificilmente tem teste para identificar a disbiose ou para tratar especificamente. Então, toda diarreia vai ter uma disbiose. Bom, colite pseudomembranosa. Isso daqui vocês vão ter contato bastante, certo? É uma diarreia que acontece em 15 a 20% dos indivíduos que usam antibiótico. Não importa se é via oral, se é venosa, se é intramuscular, né? E habitualmente é o uso recente, atual, o indivíduo está usando antibiótico, parou há pouco tempo, normalmente 1 a 2 semanas, mas até 3 meses depois pode acontecer. Normalmente pode ter febre do abdominal, uma diarreia mais baixa inflamatória e menos frequentemente pode acontecer colites fulminantes, que são aqueles cólons, né, muito inflamados, distendidos, que
podem ser cirúrgicos e até aumentar o risco aí de perfuração. Quem causa é o Clostridium difficile, né, o Clostridium difficile, né, que é um anaeróbio que forma esporos e produz bastante toxina. A transmissão normalmente é pessoa a pessoa, é contaminação intestinal, né, contaminação por fezes. E aí, quais são os antibióticos? Qualquer um, certo? Qualquer um antibiótico, qualquer um anti-inflamatório pode levar à colite pseudomembranosa pelo Clostridium, mas a gente tem aqueles que são mais frequentes, né? Clindamicina pode chegar até 50 vezes, né, a chance de fazer. Astreonam, que é um antibiótico de amplo espectro que a gente usa para bactérias multidroga resistentes, até 30 vezes, mas a amoxicilina, né, que vocês veem aí, uso até muito frequente, 20 vezes. Os carbapenêmicos, né, 20 vezes. Vejam que cefalosporina está aí no geral, no combo não tem qual a cefalosporina, ela entra aí como 15 vezes. Tetraciclinas a gente usa menos hoje, macrolídeo entra aí a azitromicina, né? Que se usou muito aí na época da Covid. E as quinolonas, que é ciprofloxacina, levofloxacina, todos esses também podem causar. E lembra que clindamicina, ele também entra aí no macrolídeo, né? Só que a gente acaba chamando a atenção pela chance específica. Bom, normalmente a pesquisa, ela se dá pela presença, quando faz a suspeita, a gente pede toxina A ou B nas fezes, né? A gente pode pesquisar o bacilo, mas hoje a gente já tem essa pesquisa da toxina junto com esse glutamato desidrogenase, que é o GDH, que ele é muito sensível, né, na presença do Clostridium. Muitas vezes a gente nem tem a toxina lá no time correto, mas a gente vai ter o GDH positivo. Quando a gente tem um alto grau de suspeição e a gente já não consegue, né, a positividade, a sensibilidade do teste não é tão grande, a gente vai para a reação de polimerase em cadeia. Quando eu tenho a suspeita, eu também posso fazer uma colonoscopia, uma reto-sigmoidoscopia, e eu vou ver aqui, ó, a parte lá de baixo do reto, do cólon, coberto por essa membrana que a gente fala branca ou amarelada, né? É bem isso aqui que a gente vê. Só que isso aqui eu só posso ver muitas vezes quando eu vou fazer, obviamente, a reto, às vezes não dá tempo você fazer isso no paciente, mas 30% dos casos é o que eu vou identificar, assim, essa lesão característica, certo? Então, é a suspeita e a pesquisa aqui nas fezes. O tratamento acaba sendo simples na maioria, com metronidazol oral, tem que ser oral, porque tem que ser um antibiótico de ação local, certo? Vancomicina. E hoje, para os casos resistentes, não respondedores a essa terapia, a gente pode fazer transplante fecal ou de microbiota. E hoje a gente já tem uma pílula, né, que são as fezes, né, microbiota, em cápsulas, chamada de VOST, né, que foi lançado o ano passado, que foi especificamente a única coisa que é liberado, né, pelo FDA e pelos outros órgãos para transplante de microbiota, é o uso aqui do transplante fecal, ou a pílula, não é pílula de cocô não, tá? É pílula de microbiota. Bom, vamos lá. Intolerância à lactose, né? Vocês já devem ter visto aí ou conhecem que hoje a gente tem aí muitos diagnósticos, né? Ou pelo menos muitos testes. E o que a gente tem é o intestino delgado, ele não consegue absorver uma parte da lactose ingerida, porque ele não tem a enzima lactase, certo? Normalmente essa prevalência ela aumenta, né, com a idade, principalmente a partir dos 6 anos de idade. E a principal
causa, como eu falei, a deficiência de lactase. Agora, lembrando que a lactose, essa deficiência, essa má absorção, na verdade, às vezes ela não é a causa primária da diarreia, ela pode ser uma causa secundária, porque muitas das patologias intestinais, né, que levam diarreia crônica, ela vai fazer uma intolerância secundária de sacarídeos, certo? E o disacarídeo que a gente tem mais contato é a lactose. Então, às vezes, tem uma diarreia crônica, aí faz um teste de intolerância à lactose, tira a lactose, melhora, e o indivíduo acha que o diagnóstico está fechado. Não é, não está. A diarreia volta, porque essa daí era uma intolerância secundária, certo? Então, a gente precisa realmente saber fazer esse diagnóstico diferencial. Então, aqui a gente tem nessa causa primária, né, normalmente essa deficiência congênita de lactase. Tem alguns testes genéticos para isso também, se faz mais em criança, né, mas é possível. E causas secundárias, como qualquer diarreia crônica pode fazer uma intolerância secundária à lactose. Veja que ele está falando desde supercrescimento bacteriano no intestino delgado até uma infecção por giardia, certo? Então, qualquer coisa aqui que leve a diarreia crônica pode fazer. Bom, mas aí qual é o quadro clínico, né? A gente tem uma má absorção lá em cima, né, no delgado, mas o quadro parece muito mais baixo. Você vai ter dor abdominal, distensão, flatulência, né, dor abdominal tipo cólica. Essas fezes, elas podem ser volumosas, espumantes, aquosas. Tem meteorismo audível, né, que o trânsito ele está bem aumentado. A gente pode fazer o diagnóstico com o teste respiratório, que ele é bem específico, apesar de menos sensível, né? O teste de tolerância à lactose através do sangue, e é uma diarreia que vai ter um gap osmolar fecal bem alto, certo? O tratamento, como a gente já sabe, a restrição de lactose e a reposição da lactase. O que acontece? Por que é importante essa lactase? A lactase, ela vai quebrar essa lactose em glicose e galactose, né? Que é o que o corpo consegue absorver. E o teste de tolerância à lactose, ele se baseia exatamente nisso, certo? É o teste do sangue, né? O indivíduo vai estar lá, vai fazer vai fazer a coleta da glicemia, né? Porque o que a gente vai medir no sangue não é lactose, obviamente, vai ser a glicemia. Então, se o indivíduo faz a primeira coleta em jejum da glicemia, ele vai ingerir uma solução de lactose. Se ele tiver lactase para quebrar essa lactose, a glicemia vai aumentar porque ele vai conseguir aumentar o nível de glicose absorvida. Se ele não tiver lactase para poder quebrar, certo? Então, ele não vai aumentar nas duas coletas depois da ingestão da lactose a glicemia. Então, acaba sendo um teste bem fácil, né? Então, a primeira coleta em jejum e as duas outras coletas 30 e 60 minutos depois dessa ingestão da solução. Se ele aumenta 20% do valor basal da glicemia, ele não é um intolerante à lactose, certo? Entenderam? Bom, vamos lá. A diarreia por má absorção, e aqui eu tenho um exemplo de doença celíaca, certo? Que é uma patologia lá do delgado, e a gente vai ter uma inflamação da mucosa, uma atrofia das vilosidades, hiperplasia de criptas depois da exposição ao glúten, certo? E aí a gente tem uma prevalência maior em indivíduos que são mais de ascendência europeia, a gente não sabe exatamente qual é a nossa prevalência aqui na população miscigenada, mas a gente vê aqui algumas confusões, não só de doença celíaca de fato, mas de outras alergias, né? Mas o que a gente está falando aqui é de celíaca, que é realmente esse quadro de intolerância importante ao glúten de forma primária. Na maioria das vezes,
o indivíduo não vai ter sintoma nenhum, certo? Alto risco, quem tem histórico familiar de primeiro grau, pessoas que têm essa lesão de pele, deficiência seletiva de imunoglobulina A secretórica, outras doenças autoimunes, certo? A forma atípica é a mais comum, certo? A forma clássica, que é a da diarreia sintomática, a gente tem um diagnóstico aí bem pouco frequente, tá? Lembrem que a gente tem, nesses casos, que olhar o paciente como um todo, certo? Hoje se avalia, inclusive nas mulheres que têm problemas de infertilidade, intolerância, doença celíaca, né? Olha só, aqui, ó, que a gente tem aqui uma das causas como deficiência de ferro, osteoporose, osteopenia, indivíduos que podem ter sido celíacos aí durante a vida inteira e sem sintoma. Então, essa apresentação atípica é a mais comum. O diagnóstico a gente vai fazer aí através de sorologias, né? A gente faz a sorologia normalmente pela IgA, porque a gente precisa ver a IgA lá na mucosa, principalmente, para dar o diagnóstico. Então, pode ser a antitransglutaminase tecidual, né? Antiendomísio, ele é menos. A gente vê também o IgA, quem tem deficiência seletiva de IgA, a gente pode fazer o IgG, né? E vejam que aqui não tem gliadina, que gliadina é muito pouco sensível para adulto, a gente usa mais para criança, né? E a biópsia da segunda porção do duodeno, né, que a gente vai ter lá alguns achados específicos. Aqui você tem um duodeno normal na endoscopia, né, com essas austrações aqui, e aqui um duodeno com a mucosa um pouco mais atrofiada, certo? Aqui a gente tem as vilosidades e do intestino delgado normal, e aqui a gente tem um delgado que não tem nenhuma vilosidade, tem uma inflamação linfocitária principalmente, e tem aqui essa hiperplasia de criptas que a gente pode ver, certo? O tratamento, obviamente, é dieta livre de glúten, certo? Bom, eu vou passar aqui, porque a gente já está no horário, né? Para diarreia inflamatória, certo? Que é um tema aqui mais importante. Bom, a diarreia inflamatória, como eu falei, todas as vezes que tiver sangue, né? Que tiver leucócitos, que tiver muco importante, que o indivíduo tiver febre, a gente vai pensar na característica principalmente de inflamação, né? Então, quebra de barreira mucosa, ela pode ser uma diarreia só inflamatória, infecciosa, lesões infiltrativas neoplásicas, né? A gente chama de diarreia exsudativa. E aí eu tenho um conjunto de mecanismos, que pode ser a má absorção, com hipersecreção, né? Hipermotilidade, eu tenho liberação de citocinas, eu tenho muitos mediadores inflamatórios. Então, esse indivíduo aí, ele vai ter sangramento, ele pode ter, vai persistir no jejum, o volume da dejeção pode ou não estar aumentado. Normalmente, você pode ter um quadro sistêmico inflamatório, e na análise fecal a gente vai ter leucócitos e outros produtos aí, como calprotectina, lactoferrina, né? Bom, aqui são alguns exemplos de causas inflamatórias, como Crohn e retocolite, né? Pacientes que têm imunodeficiências, como aquela IgA secretórica deficitária, que ele pode fazer giardíases de repetição, né? Pacientes que têm neoplasias, né? Que a gente também pode entrar aí. Paciente que tem doença de enxerto versus hospedeiro pós-transplante de medula. Paciente que tem vasculite, enterites por radiação, aqueles que tiveram lá neoplasia de próstata de outro lugar que tratou com radioterapia, câncer de intestino, tuberculose intestinal, colites, pancolites amebianas, a colite pseudomembranosa que eu falei, e aqui os exemplos, né, de doença de Crohn,
colite pseudomembranosa, um quadro neoplásico que faz esses quadros importantes. Aqui, doença de enxerto versus hospedeiro, um processo inflamatório aqui, ó, em toda a mucosa colônica, e a gente só consegue dar diagnóstico, muitas vezes, juntando a clínica, né, com todos os outros testes que a gente pode utilizar, porque a anatomia patológica, às vezes, confunde mais do que ajuda. Colite amebiana, a gente vai ter aqui, ó, essa área clara com esse halo hiperemiado, que a gente fala que é tipo um botão de camisa, né, nos cólons. Citomegalovírus, principalmente imunossupressos, indivíduos com AIDS, que tem essas úlceras enormes aqui, né, com uma área infiltrativa ao redor, e que a gente vai ter na histologia os corpúsculos de inclusão, são muito típicos nos pacientes imunossupressos. E aqui um diagnóstico diferencial de doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa e Crohn, certo? Bom, primeira coisa é que eles podem atingir homens e mulheres na mesma proporção, normalmente. Acontece em indivíduos muito jovens, mas pode ter uma segunda fase lá, depois dos 60 anos, e existe um componente hereditário, né? A gente tem a diferença principalmente na colite ulcerativa, porque ela pega do reto ao cólon de um padrão contínuo. O Crohn pode pegar da boca ao ânus e tem esses padrões salteados, né? Tem áreas normais intercaladas com áreas afetadas. E o que tem ainda de diferente? A colite ulcerativa, ela se restringe à mucosa e todas as lesões que ela faz de ulceração, elas são superficiais. Já a doença de Crohn, ela pega a muscular, certo? Ela é transmural. Então, ela pode fazer áreas de estenoses e fazer fístula. Então, colite ulcerativa não faz fístula. Crohn pode fazer fístula, certo? Diagnóstico diferencial desses quadros inflamatórios sempre vai ser colite amebiana, neoplasia colorretal, linfoma e tuberculose. É um bom diagnóstico diferencial para a doença de Crohn, porque todos eles gostam de acometer a região terminal do íleo, né, que é intestino delgado. Bom, como eu falei aqui, né, a gente tem esses picos aqui bimodais. A patogênese, ela tanto é uma alteração de permeabilidade lá intestinal por conta de processos inflamatórios, a gente tem uma deficiência de resposta imune, a gente também vai ter aí, por outro lado, um aumento, né, de citocinas pró-inflamatórias numa resposta imune ali já mais adaptativa. Quais são aqui as complicações que a gente tem aqui comparando retocolite com Crohn? O Crohn faz muito mais lesão de períneo, porque faz fístula, né? Faz muito mais abscessos intraabdominais, porque faz fístula, obviamente faz fístula. Megacólon tóxico é da retocolite, porque ele só pega o cólon e às vezes pode ter uma válvula ileocecal competente e fazer uma distensão muito importante, fazer megacólon tóxico. Os pseudopólipos inflamatórios superficiais são mais da retocolite. E estenose, como eu falei, doença de Crohn. Sangramento maciço, né? A gente pode ter nos dois, mas é um pouco mais frequente na atividade aqui do reto e cólon na colite ulcerativa. Como é que eu avalio os sinais de resposta inflamatória nesses pacientes e os quadros mais graves, né? Então, como eu falei, a gente vai ter umas alterações sistêmicas, esse indivíduo perde sangue, ele pode ter uma anemia ferropriva com a plaquetose, que pode ser tanto compensatória reacional da anemia ferropriva quanto da atividade da doença inflamatória, leucocitose pelo mesmo motivo, certo? Hipoalbuminemia associado à desnutrição. Ah, é até 8h50? Ah, nem sabia, para mim era até 8. Mas beleza, vamos seguir então, eu volto nos outros. Provas de atividade inflamatória, certo? A gente pode ter aqui
Provas que são completamente inespecíficas, como proteína C reativa. VHS não é um bom marcador para esse paciente, porque o VHS no paciente que está com anemia, né, ele tende a aumentar. Mas a gente tem um marcador aqui inflamatório que ele é muito bom para intestino, certo? Que é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal ele tem um valor preditivo positivo, ou seja, quando ele está alterado, ele realmente diz que aquilo está acontecendo, certo? Que pode chegar aí a 90%, tá? E ele fala está inflamado, não está inflamado, certo? Se você quer comparar, por exemplo, um indivíduo que tem diverticulite, que é um processo inflamatório infeccioso, o intestino irritável, que é um quadro que eu falei que não tem nenhuma inflamação, certo? A calprotectina, ela é excelente, sensível e específico para mostrar a inflamação, certo? Então, ela vai estar alterada na diverticulite. Estou dando um exemplo geral. Mas o que é importante aqui para a doença inflamatória intestinal? É porque tem um ponto de corte para dar diagnóstico diferencial, né? Quando a calprotectina fecal, ela habitualmente, ela está acima de 2.250, certo? Ela tem uma sensibilidade e uma especificidade, né? Muito mais sensibilidade, para poder dizer para a gente que o indivíduo pode ter doença inflamatória intestinal, certo? Diante de outros processos inflamatórios. Então, eu posso estar com a diverticulite, né, com a calprotectina alterada, e eu posso estar aqui com uma doença inflamatória intestinal, retocolite ou Crohn. A chance do indivíduo que tem Crohn e que tem retocolite em atividade inflamatória, ele está com mais de 250 de calprotectina, é muito alta, sendo que ela também vira um marcador, certo? De controle de atividade à medida que ela vai caindo. Bom, e nas diarreias crônicas, habitualmente, quando eu preciso evoluir para um diagnóstico histológico, né, eu não consigo dar o diagnóstico, como lá na celíaca, muitas vezes, que vai ser sorologias com endoscopia alta, com biópsia lá da segunda porção do duodeno, né, eu vou ter que evoluir para uma colonoscopia com biópsia. E é o que eu faço aí na doença inflamatória intestinal. Bom, e aqui os achados de doença de Crohn, né? Aqui vocês vão ter, ó, mucosa normal com área de inflamação, enantema, certo? Enantema é vermelhidão em mucosa, eritema em pele, né? Aqui a gente tem, aqui nem dá para ver direito essa ulceração, mas aqui dá para ver. Úlceras aftoides, né? Que são pequenas úlceras mais superficiais, aqui já no ilho terminal. E aqui a gente tem uma úlcera que a gente chama de úlcera serpinginosa. Aqui eu tenho mucosa normal, com essa úlcera serpinginosa aqui, né, com uma base de fibrina. Aqui eu tenho, ó, mucosa normal. Vocês estão vendo aqui meu mouse? Sim. Pronto. Mucosa normal, certo? Com, olha aqui, úlcera absurdamente grande, ó. Uma úlcera aqui, ó, enorme. Tá vendo aqui? Com uma base de fibrina. Fibrina é esse branquinho aqui, certo? Aqui pode ter, na verdade, não só fibrina, pode ter uma secreção purulenta também, mas a princípio aqui parece que é recoberta só por fibrina. Bom, aqui é uma evolução de pacientes com fístula, certo? O tratamento dessas fístulas, quando ela não fecha com tratamento hoje de imunobiológicos, com imunossupressores, ela tem que ser cirúrgico. Vejam que tudo isso aqui são fístulas em região perineal. Isso daqui é a região perineal de um paciente, que às vezes fica até difícil da gente avaliar. Aqui é a região anal, certo? E aqui é o períneo completamente destruído por fístulas. Veja uma fístula, duas, ó, três, quatro, algumas já fechadas, cicatrizadas, mas isso daqui são fístulas. E aqui o nome disso são cetons ou sedenhos. Para a gente tirar, né, tratar essa fístula,
abre-se essa área do trajeto fistuloso, muitas vezes infectado, né? Tira, transforma em área cruenta e coloca esse seton aqui para ele ajudar a cicatrizar e puxar essa área. Olha aqui, depois da segunda semana, e ele vai aproximando aqui essas bordas, e aqui, pasmem, mas isso daqui é uma cicatrização de sucesso, é o melhor que se consegue num paciente como esse, e o paciente fica completamente mutilado, né, deformado. E são pacientes muito jovens, certo? São pacientes habitualmente muito jovens, né, 15, 20 anos de idade. E aqui a colite ulcerativa. A gente tem esse padrão muito mais superficial e contínuo, né? Aqui úlceras contínuas, várias, esse branquinho aqui, várias úlceras, né? Com esse padrão mucoso enantematoso. Aqui a gente tem enantema com esse branco aqui, são úlceras também. E aqui os pseudopólipos inflamatórios, que é bem característico da colite ulcerativa. Aqui, ó, áreas de úlceras, tá vendo? O branco é úlcera, não tem mucosa normal aqui, certo? Pseudopólipos, né? E aqui a gente tem a classificação, que eu não estou falando aqui para vocês, mas a classificação a gente tem tanto para um quanto para outro, né? E aqui, tanto para um, que eu estou falando, Crohn quanto para retocolite. Aqui a retocolite a gente tem uma classificação principalmente endoscópica, chamada de Mayo, né? E aqui seria um Mayo 3. O tratamento, né, o tratamento da doença inflamatória, hoje a gente faz principalmente com corticoides para tirar os indivíduos da atividade, né, mais importante, mais exuberante, uso de antibióticos para tratar infecções bacterianas, virais secundárias, e a gente usa imunossupressores, sendo que esses imunossupressores, eles podem ser orais, né? 5-asa imunomoduladores, mas a gente usa azathioprina, usa alguns outros, e principalmente os imunobiológicos, os anti-TNF, que é fator de necrose tumoral, e vários outros que são mais específicos para o intestino. E a gente pode ter essa terapia, né, que a gente ou parte já do indivíduo que realmente está muito mais grave, né? Doença fistulosa, jovem. Então, a gente parte da terapia, que é o top-down, que você já dá um biológico para depois o indivíduo melhorar logo e depois você tentar descalonar para uma medicação oral, ou você vai, né, colocando as medicações mais leves para poder depois partir para mais sistêmica aí, e mais importante. A diarreia factícia ou fictícia, né? Vocês vão ver muito isso. A gente não parte do pressuposto que o indivíduo ele vai estar com a diarreia fictícia, né? No início. É um diagnóstico de exclusão, certo? Então, a gente vai ter aí uma porcentagem, né, que é a minoria dos casos de diarreias crônicas inexplicadas. E quando isso acontece num contexto aí, a gente vai, obviamente, pensar nesses casos, como Munchausen, bulimia, uso abusivo de laxantes, né? Munchausen a gente tem muito em crianças, né, que são os pais provocando nos adultos, os bulímicos, que são aqueles que acabam tendo compulsão alimentar em algum momento, induzindo vômito e diarreia, e pessoas que têm históricos de obstipação por qualquer outro motivo e faz uso abusivo de laxante, né? Clinicamente é muito complicado a gente identificar um padrão, né? Às vezes pode ter hipotensão, hipocalemia, porque depende do mecanismo. Contaminação de fezes com urina ou água, que a pessoa fazendo literalmente ali sua diarreia de uma forma artesanal, né? Ou a febre, às vezes, pode ser ela esquentando lá o termômetro na lâmpada, mas, como diz ali o nosso célebre Dr. House, everybody lies, e isso pode acontecer. O uso abusivo de laxantes fica até mais fácil da gente identificar, porque a gente tem uma característica
no cólon, que é chamada de melanose coli, certo? E a melanose coli, ela acaba sendo o cólon pintado de marrom. Isso é bem característico de quem faz uso abusivo de laxante, então não é muito assim complicado às vezes a gente identificar, certo? Vou aqui para rapidinho para alteração de motilidade, a gente fica com o nosso tempo para perguntas. A diarreia motora, certo? Como eu falei, ela pode ser por aumento da motilidade ou por diminuição da motilidade. Quando a gente tem esse aumento da motilidade, aí a gente tem que, obviamente, assim, mas a diarreia aumentou a frequência lá, é o câncer de cólon, né? Tá indo várias vezes. Ou então o indivíduo tá com uma diarreia osmótica, ele também não vai ter hipermotilidade? Vai. Lembra que eu falei que tem mecanismos que são preponderantes, mas tem algumas que o que prepondera é o aumento da motilidade, não é processo inflamatório, certo? Então, hipertiroidismo, né? Alguns procinéticos que a gente usa, que eles induzem aumento de motilidade, como bromoprida, né? Domperidona, que é o Motilium, que é o Plamete, Plasil, né? Eles têm essa ação de aumentar o processo de motilidade gástrico, né? E também no intestino delgado. O prostigmine, que a gente acaba tendo um estímulo também de peristalse, a gente usa muito para aqueles pacientes que têm pseudo-obstrução, pseudo-obstrução não, obstrução intestinal não obstrutiva, que é síndrome de Ogivier, né, que paralisa lá o intestino e não tem obstrução. Às vezes a gente utiliza. E aí, o intestino irritável é a nossa principal, o nosso principal exemplo. E a diminuição da motilidade, como eu falei, nas neuropatias periféricas, né? Então, a gente tem principalmente aí o mecanismo por estase, supercrescimento bacteriano, e esse supercrescimento de bactéria, que a gente chama de SIBO, né? Que é a sigla para supercrescimento bacteriano no intestino delgado, pode induzir diarreia. E aqui intestino irritável, né? Intestino irritável a gente chama de diarreia funcional, porque a gente parte do pressuposto de que não existe nenhuma alteração bioquímica, certo? Estrutural, anatômica, certo? Que leve à diarreia. Então é só o aumento da motilidade. O indivíduo pode ter uma dor abdominal crônica, ele pode alterar esse trânsito intestinal na ausência de qualquer causa orgânica identificada. Não é que não exista uma doença, pessoal, é porque a gente não consegue identificar essa causa bioquímica, estrutural e anatômica, certo? Normalmente cessa à noite, né? E pode ter essa alternância de períodos de obstipação e de ritmo normal, ou obstipação e diarreia, certo? Varia. Geralmente alivia a dor, né? Esse desconforto alivia com a defecação. Tem uma sensação de evacuação incompleta. O indivíduo sempre acha que não evacuou o suficiente, né? Não tem sintomas constitucionais, não tem perda ponderal, não tem desnutrição, certo? A dor é descrita, né, como uma sensação de cólica habitualmente, varia muito a intensidade. É muito comum em mulheres jovens, né? É mais comum em mulheres jovens do que em homens. E o diagnóstico é dos critérios de Roma 4. Se vocês forem olhar Roma 4, ele é pouco maior que a Bíblia, eu acho, certo? São 28 doenças funcionais do trato gastrointestinal para crianças e adultos, incluindo até doenças de vesícula, certo? Então, a característica comum dessas doenças funcionais é a gente não identificar essa causa bioquímica, estrutural ou anatômica. Tem associação com outras situações, como dismenorreia, dispareunia, né? Alterações miccionais, fibromialgia, quadros dispépticos intermitentes,
dor torácica não cardíaca, né? Tem a ver também com questões psiquiátricas, psicológicas, isso também tem a ver, certo? Agora, o que é que não é intestino irritável? Eu não preciso nem botar na minha suspeita, que eu já sei que está errado. O indivíduo tem anorexia, e, obviamente, sem ser um transtorno alimentar. Aqui, eu até devia ter colocado aqui uma outra expressão. Ele diminuiu espontaneamente a vontade de se alimentar, certo? Ele está desnutrido, perdeu peso sem ter uma causa que motivasse, né? Tem uma dor progressiva, acorda à noite, tem anemia, tem esteatorreia, tem marcador inflamatório elevado, tem distúrbio eletrolítico confirmado ali, associado a essa diarreia. Normalmente, isso daí não faz parte da característica do intestino irritável. Normalmente, os exames estão todos normais, sem alterações inflamatórias, certo? O Roma 4, ele coloca aí um critério geral, certo? Que seria dor abdominal recorrente, em média, 1 dia por semana, nos últimos 3 meses, associada com 2 ou mais dos seguintes critérios. Essa dor tem que estar relacionada à defecação, mudança na frequência das fezes e mudança na forma ou aparência das fezes, para a gente caracterizar aí a diarreia, certo? Então, seria aí esse diagnóstico, tá? E aí, a gente muitas vezes, diante de ausência de fatores fatores de alarme, né? Como perda de peso espontânea, desnutrição, marcadores inflamatórios alterados, até histórico familiar de primeiro grau de neoplasia de cólon, eu colocaria aí, certo? A gente pode até fazer um diagnóstico presuntivo positivo de intestino irritável, sem precisar fazer colonoscopia ou outros exames mais aprofundados, certo? Não necessariamente ser um diagnóstico de exclusão. Bom, e aí, completando aqui nossas mensagens para casa aí para vocês, que as principais etiologias associadas à diarreia crônica, elas variam sua prevalência conforme a localidade, população e fator de risco identificado. Se a anamnese serve para uma doença, eu vou dizer para vocês que é essa daí, e exame físico também, certo? Teste terapêutico empírico para parasitose intestinal são realizados de rotina no nosso meio, devido mais condições sanitárias. Então, vocês vão ver aqui no Brasil e outros países parecidos com o nosso, que a água não tem tanta qualidade, a gente tem condições sanitárias ruins, que a gente não fica pedindo parasitológico de fezes, porque às vezes a forma da coleta, o resultado não é feito a contento, a técnica não é feita a contento, o resultado vai vir falso negativo. Então, a gente prefere arriscar, tratar empiricamente parasitose, certo? Nesses casos, sempre, do que ficar pagando para ver, certo? Outros, ou partindo para a investigação mais aprofundada sem fazer isso antes, dada a prevalência. Então, chegou para o clínico, chegou para qualquer pessoa, não está errado vocês fazerem aí um teste terapêutico pegando aí protozoários e helmintos aqui. Ah, mas eu estou na França, minha água é maravilhosa, eu estou na Holanda, até o leite da vaca é diferente, porque a água é maravilhosa. Não faça isso, porque é na sua realidade lá, certo? Bom, e a história clínica e exame físico detalhados, como eu falei, podem guiar o diagnóstico, certo? E aí vai minimizar e direcionar teste complementar. Vai minimizar de verdade. A gente vai normalmente no certeiro, certo? As tentativas de classificação das diarreias, elas guiam o nosso raciocínio, investigação diagnóstica, mas nem sempre é possível encaixar as histórias clínicas em categorias únicas, como eu falei para vocês, né? E aí, eu quero saber os exames que eu vou fazer sempre. Hemograma, leucograma, PCR, que é proteína C reativa nesse caso, VHS, se não tiver anemia importante, os eletrólitos, função tiroidiana, avaliação de status nutricional com albumina ou enteropatia, perdedoras de proteínas, parasitológico de fezes,
Sangue oculto, olha, sangue oculto se o indivíduo não estiver sangrando, pelo amor de Deus, tá? Falou que tem sangue nas fezes, não me peça sangue oculto, porque o sangue não está oculto. E vejam que eu coloquei aí FIT, que é o teste imunoquímico fecal, porque esse tipo de teste, ele só avalia sangue humano. Se for teste por colorimetria, né, por cor, que é o guaiaco, a chance de errar é muito grande, tá? Seguido de exame endoscópico com biópsia, eles fazem parte dessa avaliação da maioria dos pacientes, certo? Da maioria, não, nem sempre de todos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco de diarreia. Perguntas? 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 Só que eu vou fazer pergunta se ninguém falar nada, viu? Eu vou escolher um aqui. Só para ver se tava escutando minha aula ou se estava dormindo aí. Eu tenho uma dúvida. Ah, muito bem. Salvou, viu? Fale. A diarreia motora, ela não pode evoluir para uma diarreia com perda de eletrólitos? Pode, sim. Pode. O que eu falei é principalmente a diarreia do intestino irritável, certo? Sim, Ela especificamente não tem esse tipo de alteração. Mas se eu estou falando, por exemplo, de uma diarreia motora associada a um paciente que tem diabetes, óbvio que vai ter. Qualquer diabetes pode, ou qualquer diarreia pode fazer alteração de eletrólitos. Aquela característica de não ter sangue, não ter processo inflamatório, de não ter alteração hidroeletrolítica, é o mais comum no intestino irritável. Aquilo ali é de intestino irritável, certo? Que ele não pode ter padrão inflamatório. Mas todas as outras que envolvem padrões de hipermotilidade ou hipomotilidade, eles podem sim ter alterações de distúrbio eletrolítico, de desnutrição, infecção bacteriana superajuntada, com certeza pode, certo? O que eu não quero é que vocês confundam, por exemplo, intestino irritável com a diarreia inflamatória, entendeu? Mas é muito mais assim. Se o indivíduo falou para vocês, ó, foi diarreia, perdeu peso espontaneamente. Esqueça, isso daí não é intestino irritável. Tem diarreia e tem anemia, certo? Esqueça, isso não é intestino irritável. É mais importante eu dizer que não é intestino irritável quando eu tenho uma manifestação de alarme, entendeu? Isso é específico do diagnóstico de intestino irritável. Agora, obviamente, os mecanismos vão se misturar e podem estar associados a diarreias que podem fazer qualquer outra alteração. Entendeu? entendi. Entendi, obrigada. E aí, pessoal, se não tirar dúvida, eu vou perguntar. Mais ninguém? Não é possível um negócio Pra, desse. Diga, pra me ouvir, escuto. bom dia primeiro. Deixa eu lhe perguntar. A senhora disse que a síndrome do intestino irritável não está associada à anemia, certo? Mas a anemia pode ser uma consequência desse processo lá na frente? Porque Intestino irritável. Fale. desculpa, eu vi recentemente um diagnóstico de uma pessoa com síndrome do intestino irritável e com um quadro de anemia importante. Hum. E agora bugou, sabe? Não, olha, eu vou te falar. A anemia dela pode ser secundária a outra causa. Intestino irritável não pode fazer anemia, certo? Se você está achando que a diarreia é pela causa, a anemia é associada à diarreia, eu já te aviso que o diagnóstico de intestino irritável está errado, certo? Agora, se essa pessoa tem uma diarreia ou tem uma anemia ferropriva por um outro motivo, por exemplo, é uma mulher jovem que tem uma menometrorragia, certo? Ela sangra pra caramba, tá? E ela
tem dispareunia, tem fibromialgia e tem uma diarreia funcional. A anemia dela não tem nada a ver com o intestino irritável, entendeu? Aí nesse quadro, beleza. Mas se você acha que a causa da anemia é a diarreia, já te aviso que o seu diagnóstico não pode ser intestino irritável. Qual foi o seu caso? Qual foi o caso da sua paciente? Não, mas agora eu lembrei que no IES tinha queixa de sangramento importante. Então, Então aí... porque ela falava no início isso, entendeu? Que é síndrome do intestino irritável, que tinha causado anemia. Aí, depois, agora, recordando, a senhora foi trazendo e me recordei. Tudo bem. Agora, sim, lembrem que uma outra coisa importante é que vocês não podem ser manipulados pelas suspeitas que o paciente lhe dá, certo? Vocês têm que colher a sua própria história, especialmente o paciente, por exemplo, um paciente de intestino irritável, ele tem uma característica. Ele é o paciente que já passou por vários médicos, certo? Vários médicos, e ninguém conseguiu resolver o problema dele. Porque normalmente o problema dele não tem solução, pode ter controle, mas não tem solução, certo? E é um paciente que já tem um perfil um pouco mais ansioso, tem outras questões ali que ele precisa manejar. Então, se você for partir do diagnóstico que o paciente já lhe trouxe, a chance de você persistir no raciocínio errado é muito grande. Vai que esse paciente não tem nada a ver com intestino irritável, certo? E foi alguém que de repente viu um perfil mais ansioso com outras patologias e cravou lá um intestino irritável e passou um diagnóstico de hipertiroidismo, né? Passou um diagnóstico aí de, sei lá, uma intolerância alimentar no paciente, né? Então, a gente não pode absorver os diagnósticos que chegam de fora, né? No King's College, na Inglaterra, né, em Londres, o sistema de saúde é diferente. Para o indivíduo chegar no especialista, demora, certo? Normalmente tem um esquema de saúde da família, os indivíduos vão para os clínicos, são clínicos que acompanham as comunidades durante muito, muito tempo, conhecem o histórico das famílias, tentam resolver tudo. Tem um lado bom e um lado ruim, porque às vezes precisa do especialista e demora. Quando vai para o especialista, demora uma média de 6 meses. 6 meses, tá? Aí quando chega lá no especialista, estou falando do Kings porque eu conheço lá, né? Aí eu vi algumas pranchetas lá que tinha escrito assim: não acredite no médico de família. Mas o que ele está dizendo é que o médico de família é ruim? Não, não são médicos ruins. O que ele está querendo lhe dizer é que se esse paciente chegou ao ponto de precisar ir para o especialista, é porque alguma coisa esse paciente tem que precisa ser checada. Então, esqueça tudo o que foi feito antes, certo? Pelo médico que avaliou antes, pelas equipes que avaliaram antes e tome esse paciente como seu e comece sua investigação do zero, certo? Então, todo paciente que chega para a gente, não estou dizendo que vocês têm que pedir exame de novo, não, viu, gente? Estou dizendo que a história e o exame físico e a avaliação clínica do paciente tem que ser sua, própria, porque senão vocês têm uma chance grande de serem induzidos. E isso daí é o pior que pode acontecer, é persistir no erro, né? Lembrem que eu falo sempre, vocês saem da faculdade normalmente aptos a resolver 80%, mas eu vou me orgulhar quando vocês resolverem os 20% que os outros passam, certo? Então, fiquem de olho no paciente sempre quando eles chegam para vocês, como se fosse a primeira vez que ele está sendo examinado. A chance da gente errar diminui, certo? O que mais? O que mais, pessoal? Não é possível que vocês saibam tudo de diarreia. Ninguém vai me perguntar de um amigo que teve diarreia no final de semana, nem no carnaval.
Não acredito nisso. Olhe, como vocês estão tímidos aí, vou dizer o seguinte: eu passei para Raquel, certo? O Moodle, certo? Lá vai ter assim, tem até mais completa, tem uma aula até mais completa que eu fui adaptando essa aula ao longo do tempo, certo? Mas eu vou passar, vou deixar o vídeo também, certo? Se eu não conseguir subir lá, eu vou deixar o link do vídeo para vocês. E tem algumas questões, certo? No PDF que está lá, que são muito parecidas com as questões da prova, certo? Então, vocês leiam os casos clínicos. A prova vai ser com um caso clínico. O que eu vou perguntar principalmente são mecanismos, suspeitas diagnósticas, certo? Sei lá, uma coisa ou outra, se tem alguma suspeita mais sindrômica ou etiológica, mas principalmente mecanismo, suspeita diagnóstica, se teria alguma intervenção. Nada fora aqui do que a gente falou hoje, tá bom? Então, se vocês não têm mais nada aí para perguntar hoje, certo? Vou encerrar aqui e eu deixei lá aberto o fórum até o final da semana que vem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai esclarecendo. Só não vou prometer que eu vou tirar dúvida até domingo por causa do congresso, tá certo? Mas semana que vem eu olho, tá bom? Então, meninos, obrigada pela presença de vocês e até a próxima, tá? Abraço. Obrigada, Pro. Obrigada. Tchau, tchau.